Olá, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Carlos e o naipe do canal é o seguinte: eu peço para você ficar aí até o final, convido você para ficar aí até o final. Se você achar que o canal é passível de like e de inscrição, seja bem-vindo, será uma honra ter você aqui. Vamos lá, a que nível de confiança você deixaria os seus filhos com alguém, por mais ocupado que você esteja em algum modo de serviço, em outras cidades e tudo? Pois eu tô aqui para te contar uma história real e fazer você pensar, e peço que você deixe nos comentários aí a sua opinião em relação à trágica história de Sylvia Likens e como ela foi torturada e morta por uma mulher que deveria ter a protegido. Prepare-se para ter seu coração partido ao ouvir a história dela e seu terrível destino. É fácil acreditar que todos nós temos um pouco de escuridão misturada com nossa luz. Entretanto, algumas pessoas abrigam mais coisas ruins e mal do que as outras, e há alguns que estão podres até a alma. Alguns dos piores crimes já existentes na história envolvem crianças, onde os inocentes são vítimas de abusos e tornam-se ainda mais vulneráveis. Sylvia Likens foi uma jovem vítima desse tipo de crime que foi abusada regularmente até a morte por causa de seus ferimentos e torturas. A parte mais chocante de sua história é a revelação de quem foram seus perpetradores. Sylvia Likens morreu nas mãos de seu tutor e da comunidade que a cercava. Pessoal, essa história, ela realmente é real. A mentalidade confusa se espalhou como um incêndio até que ela deu sua última e dolorosa respiração. Esta é a história de Sylvia Likens e a realidade angustiante que ela chamou de sua vida. Seja bem-vindo ao canal Cotidiano Tem Fim. A Segunda Guerra Mundial havia terminado alguns anos antes, quando Sylvia Mary Likens nasceu em 3 de janeiro de 1949. Ela foi a terceira bênção de Deus a chamar Lester e Elizabeth Likens de seus pais, mas ela não seria a última. Seus pais teriam um casal mais jovem de gêmeos chamado Jenny e Benny. A grande família era originalmente baseada no sul do condado de Boone, a noroeste de Indianápolis. Para pagar as contas, seu pai trabalhou em uma variedade de empregos, incluindo administrando uma lavanderia, trabalhando em fábricas e deixando de administrar um pequeno restaurante. No final, ele passou a viajar com os carnavais e alimentar os fregueses em uma carreta concessionária. Isso colocaria ele e sua esposa na estrada, mas eles precisavam de um lugar seguro para deixar seus filhos. Por mais que amassem seus filhos, uma vida de pobreza torna difícil para os Likens colocar comida na mesa. O show com o carnaval era a melhor chance que eles tinham, mas isso significava que eles precisavam de alguém para cuidar de seus filhos enquanto estavam na estrada. Pedir a uma família para cuidar de todos os seus filhos parecia um pedido muito grande, então eles precisaram separar os seus filhos. A mais velha, Diana, já estava crescida e casada, então eles não precisavam se preocupar com ela. Danny e Benny foram colocados sob os cuidados de seus avós. Então, eles só tinham duas meninas, Sylvia e Jenny, para colocar em algum lugar seguro. Tanto Sylvia quanto Jenny tinham personalidades muito distintas, mas que se complementavam perfeitamente. Sylvia era uma extrovertida que parecia muito confiante em ambientes sociais. Ela era uma jovem muito bonita, com longos cabelos castanhos, mas sempre sorria com a boca fechada por causa de um dente da frente faltando. Conhecida como Cookie,
por pessoas próximas a ela, Sylvia adorava patinar e ouvir os Beatles. Por outro lado, Jenny era tímida e mais insegura. Ela sofreu de poliomielite quando criança e, como resultado, lutava para mancar. Mas Sylvia cuidaria da irmã mais nova e até usou o dinheiro da babá para levar Jenny à pista de gelo, segurando a mão da irmã como apoio. O ano era 1965 e Sylvia era uma doce menina de 16 anos quando toda a sua vida virou de cabeça para baixo. Em 1965, Sylvia conheceu Paulo Stephanie na escola secundária local. Na mesma época, a mãe de Sylvia foi presa por furto e seu pai estava viajando com o circo. Quando Lester Links foi apresentado à mãe de Paula, Gertrude Bunny... Peço perdão pela falta de poder... É um nome alemão, então é muito difícil a pronúncia, então a gente vai chamar ela de Gertrude, tá certo? Ele traçou um plano para que ela cuidasse de suas filhas. Gertrude morava em uma grande casa de esquina e estava disposta a cuidar de Sylvia e Jenny em troca de $20 por semana. Lester tinha a impressão de que Paula e Sylvia eram amigas e que esse era um ótimo plano. Afinal, Gertrude prometeu cuidar das meninas como se fossem suas. Se ao menos Lester soubesse a verdade... Se Lester Links tivesse feito uma breve pesquisa, ele teria descoberto que Gertrude tinha o hábito de morder mais do que podia mastigar. Nascida em 1928, Gertrude se casou com John Stephan quando ela tinha apenas 16 anos. Durante o casamento de uma década, o casal teve 4 filhos. Depois de anos de abuso físico, Gertrude se divorciou. Apenas poucas semanas depois, ela já se casou com outro homem abusivo chamado Edward, divorciando-se dele alguns meses depois e casando-se novamente com seu primeiro marido. Eles tiveram mais 2 filhos antes de se divorciarem novamente. Gertrude também teve um filho com Dennis Lee Wright, de 22 anos, que a abandonou imediatamente após o nascimento do bebê. Desnecessário dizer que Gertrude estava nutrindo muito ressentimento e nem tanto cuidado. Na época em que Lester conheceu Gertrude, ela começou a enfrentar seus anos de abuso, fumo e criação de filhos sozinha. Ela estava abatida e bastante acostumada a viver na miséria. No início, Sylvia e Jen estavam se acostumando a se acomodar, a passar o tempo cantando, fofocando com as garotas. Eles até conseguiram forçar os limites da disciplina, experimentando beber, fumar e conversar sobre assuntos obscenos, tudo na presença de Gertrude. No entanto, essas liberdades não significavam que eles viviam confortavelmente. Sylvia e Jen dividiu o quarto com mais 3 outras crianças, dormindo no chão quando não era sua vez de dormir no colchão de solteiro. Poucos meses depois de se mudar, a filha grávida de 17 anos de Sylvia e Gertrude, Paula, começou a entrar em conflito. Os pais de Sylvia e Jen pensaram que haviam entregado suas filhas a alguém que cuidaria delas. Na realidade, a casa estava vazia e sem recursos. Não havia camas suficientes para as crianças e nenhum material de cozinha adequado. Os $20 prometidos pelos pais Lester eram essenciais para manter suas filhas vivas. Então, um dia, o dinheiro não chegou. Lester e Links haviam feito o pagamento inicial adiantado, mas o pagamento subsequente chegou atrasado e Gertrude descontou nas meninas. Jenny mais tarde testemunhou que Gertrude levou os 2 para cima e bateu neles e abusou deles tanto física quanto verbalmente.
O dinheiro chegou no dia seguinte, mas o estrago com elas já estava feito. Debatendo-se sob pressão de criar tantos filhos sozinha, Gertrude estava desmoronando. Ela estava abaixo do peso e frágil, forçada a confiar em outros modos de disciplina para manter sua autoridade na casa. Um remo, estilo fraternidade, e um cinto de couro grosso tornaram-se suas armas preferidas, exercitando-as regularmente na forma de punição corporal. Sylvia e Jenny regularmente se encontravam sendo disciplinadas com esses itens pelas mais inocentes ofensas, como trocar garrafas de refrigerante por trocos no supermercado, por exemplo. Uma vez que a surra inicial foi lançada nas duas meninas, não havia mais como voltar atrás. Gertrude encontrou a libertação perfeita para suas frustrações e continuou a abusar das meninas por seus menores comportamentos, fossem ou não verdadeiros. Quando Sylvia foi suspeita de roubo, Gertrude usou fósforos para queimar os dedos, enquanto gritava obscenidades. Sofrendo de asma e bronquite crônica, Gertrude frequentemente experimentava crises de fraqueza. Nesses casos, ela puxaria a filha para bater em Sylvia. Este seria o início de uma terrível cadeia de eventos. Em vez de vir em seu socorro, as crianças da vizinhança começaram a se envolver na tortura de Sylvia. A comunidade ficou do lado de Paula e de Gertrude, descobrindo que o abuso que faziam a jovem era uma grande liberação para as suas próprias frustrações. Como resultado, Sylvia seria chutada, arremessada contra a parede e usada como cinzeiro para cigarros e manequins para praticar judô. Eventualmente, o abuso de Sylvia evoluiu para alegações de promiscuidade e ela foi publicamente violada por Gertrude como punição. Primeiro, ela chutou repetidamente Sylvia na região pública e depois a fez ficar nua e inserir uma garrafa de refrigerante de vidro em sua parte íntima. As testemunhas na sala simplesmente observaram e riram enquanto Sylvia era envergonhada. A realidade de Sylvia estava progredindo de mal a pior. Ela não foi apenas abusada física e verbalmente, mas às vezes também morria de fome, forçando-a a procurar comidas em latas de lixo. Os abusadores de Sylvia até zombavam dela. Paula e um vizinho chamado Randy Leper uma vez forçaram-a a comer um cachorro quente com tantos condimentos e temperos que ela vomitou. Eles então a fizeram comer o seu próprio vômito. Pior ainda, Sylvia sentiu que todas as surras eram culpa dela. Depois de ser agredida fisicamente, ela seria forçada a um banho escaldante para que pudesse ser purificada de seus pecados. Sylvia estava vivendo no inferno. Você pode estar se perguntando onde os pais de Sylvia estavam enquanto ela estava presa em um pesadelo. Os pais Likens fizeram check-in em suas meninas mais de uma vez. No entanto, Sylvia e Jenny manteriam o segredo de sua dura realidade com medo do que aconteceria se falassem. Gertrude começou a se afastar de Sylvia e de todas as outras crianças, incluindo sua irmã, Diana, que morava nas proximidades. Ela foi até retirada da escola sob falso pretexto de que não estava mais interessada em educação.
Paula provocava Sylvia e abria a porta da frente para ela, pedindo-lhe que fugisse. No entanto, Sylvia não tinha para onde ir. Por fim, Gertrude decidiu tornar o isolamento de Sylvia mais concreto e a baniu para o porão, frio e sem conforto algum. Parecia que a vida de Sylvia não poderia piorar, mas morar no porão mostrou a ela como isso poderia ser horrível. A jovem foi proibida de sair de casa e forçada a viver como um animal. Ela foi jogada pelas escadas do porão, foi alimentada com biscoitos à força e proibida de usar o banheiro. Com o tempo, certas pessoas assumiram o papel dos principais agressores de Sylvia, em particular Kay Hubbard e Richard Hobbs, dois dos garotos da vizinhança. Encontraram diversão jogando Sylvia no chão e amarrando-a por dias, tudo sob a instrução distorcida de Gertrude. A certa altura, Paula bateu em Sylvia com tanta força que ela quebrou o pulso e depois se gabou de como isso aconteceu antes de continuar a espancá-la com seu gesso. Gertrude ainda não tinha acabado com Sylvia e começou a destruir sua reputação também, dizendo a todos que a jovem era uma prostituta. Pegando uma agulha grande, Gertrude começou a esculpir as palavras: "Eu sou uma prostituta e tenho orgulho disso", no estômago de Sylvia. Mas ela não foi muito longe. Logo após o início, a bruxa malvada se cansou e instruiu Richard Hobbs, de 15 anos, a acabar com a obra, chegando a ajudá-lo a soletrar a palavra prostituta. Ela também fez o número 13 esculpido no peito de Sylvia. As pessoas só podem suportar uma certa quantidade de abusos antes que seus corpos comecem a desistir. Gertrude percebeu que Sylvia estava morrendo e decidiu que precisava fazer um plano. Então, ela fez a garota moribunda escrever um bilhete explicando que uma gangue de meninos a espancou e planejou despejá-la na floresta próxima. O bilhete, que era endereçado a seus pais, explicava todos os detalhes de sua condição quase fatal, incluindo um entalhe em seu estômago, e o prendia a gangue de garotos desconhecidos. A chama de Sylvia estava se apagando e ela comunicou isso à irmã mais nova em voz baixa e fraca, dizendo: "Jenny, sei que você não quer que eu morra, mas vou morrer. Eu posso dizer, em seus últimos dias, Sylvia começou a perder o controle de seus membros e da micção. Embora Sylvia estivesse em seu leito de morte, ela ainda tinha um instinto de sobrevivência e fez uma última tentativa de escapar da causa de Gertrude. No entanto, Gertrude e um dos meninos da vizinhança a impediram. Sylvia foi espancada mais uma vez e jogada no porão. Seus agressores perceberam que a floresta ainda não era uma opção. Então, eles seguiram com o plano B. O filho de Gertrude, John, amarrou os pulsos de Sylvia a uma grade com os dedos dos pés mal tocando o chão. Sylvia foi forçada a comer biscoitos secos, seguidos de conteúdo de fralda de bebê e até de suas próprias fezes. Em 25 de outubro, Sylvia chegou ao fim de suas forças, perdendo e recuperando a consciência antes de finalmente dar o seu último suspiro. Lutando até o fim, até o último momento, Sylvia tentou pedir ajuda ao retomar sua consciência, mas ninguém apareceu. Em 26 de outubro de 1965, Sylvia deu seu último suspiro e morreu, com causa da morte determinada como um inchaço cerebral.
Sylvia sofreu uma hemorragia interna do cérebro e choque devido a extensos danos à pele. Ela estava gravemente desnutrida e foi deixada esparramada num colchão imundo, enquanto Richard chamava a polícia. Gertrude tentou encobrir o assassinato com os bilhetes de Sylvia, fingindo estar angustiada com a morte, mas os policiais, graças a Deus, não morderam a isca. Quando os policiais chegaram à casa de esquina e seus olhos caíram sobre os restos mortais de Sylvia, eles ficaram chocados com o que viram. Seu corpo emaciado e sem vida estava deitado em um colchão sujo e imundo. Esta não foi uma situação que aconteceu durante a noite. Era óbvio que os últimos dias de Sylvia foram passados em um estado de tortura. Seus lábios estavam mastigados, suas unhas estavam quebradas e dobradas para trás e seu corpo estava crivado de feridas em diferentes estágios de cura. O Dr. Charles Ellis, o profissional que realizou a autópsia, tinha certeza de que Sylvia morreu de tortura e trauma em curso. Como uma situação tão chocante pode ter ocorrido? Os policiais estavam prontos para prender a pessoa ou pessoas sem coração que cometeu tal barbaridade. Quando as autoridades falaram pela primeira vez com Jane, a irmã mais nova de Sylvia, ela repetiu a história de que Gertrude havia feito todas as crianças ensaiarem. E então ela acrescentou: "Tire-me daqui e vou lhe contar tudo." Com a verdade revelada, Gertrude e os outros agressores de Sylvia foram levados a julgamentos. Gertrude negou qualquer conhecimento da tortura de Sylvia e apontou o dedo para os seus filhos, alegando que eles deveriam ser os culpados. É triste suportar isso, né? Em maio de 1966, um ano após a morte de Sylvia, um júri considerou Gertrude culpada de assassinato em primeiro grau, apesar de suas alegações de insanidade. Paula foi considerada culpada de assassinato de segundo grau. Ambos foram condenados à prisão perpétua na prisão feminina de Indiana, em Indianápolis. Mas infelizmente isso não é tudo. Richard Hobbs e John e Coy também foram condenados por homicídio culposo. Cada um deles foi condenado a apenas de 2 a 21 anos no reformatório do estado de Indiana, em Feldermont. Mesmo assim, Gertrude tinha alguns truques na manga, ou alguma bruxaria por aí. Para que um julgamento seja justo, ele precisa ser realizado em um tribunal neutro, longe da cena do crime. Não foi o que aconteceu com o caso do julgamento de assassinato de Sylvia Likens. Em 1971, Gertrude e Paula conseguiram um segundo julgamento pela Suprema Corte de Indiana com base em uma atmosfera preconceituosa. Mais uma vez, Gertrude foi condenada por assassinato em primeiro grau. No entanto, Paula se confessou culpada em menor grau de homicídio culposo e foi libertada da prisão 2 anos depois. Todos os 3 meninos foram libertados em liberdade condicional por bom comportamento em 1968, depois de cumprirem apenas 2 anos. O sistema de justiça falhou com Sylvia Likens. Apesar de ter orquestrado um ataque de tortura e abusivo a uma jovem inocente de quem ela deveria ter cuidado, Gertrude foi libertada em liberdade condicional em dezembro de 1985. Na tentativa de recomeçar do zero sem qualquer preconceito, tadinha dela, ela mudou seu nome para Nadine Van Fossen e mudou-se para Iowa.
Ela acabou morrendo de câncer de pulmão em junho de 1990. Espero eu que tenha sido lenta e dolorosamente. Depois de cumprir 2 anos de prisão, Paula foi libertada e teve a chance de viver o resto de sua vida, ao contrário de sua infeliz vítima, com alguma pobre alma que se casou com ela e ela estabeleceu uma fazenda em Iowa. John foi um dos principais responsáveis pela morte de Sylvia, mas foi libertado da prisão mais cedo. Depois de se mudar para o Texas, ele se tornou ministro e assumiu a função de aconselhar filhos de pais divorciados. Richard Hobbs sofria de karma e morreu de câncer aos 21 anos, enquanto Coy continuou a ter vários encontros com a lei após sua libertação. Infelizmente, a morte de Sylvia prejudicaria o casamento de seus pais e eles acabaram se divorciando, sabendo que sua filha sofrera uma morte terrível. Deixa nos comentários o que você acha.